Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os centros de energia. Então, quando a gente olha a representação de um corpo gráfico dentro do desenho humano, a gente pode ver que todo ser humano é composto por 9 principais centros de energia. Se você já estudou alguma vez sobre os 7 chakras hindus, você vai ver que tem muita relação. Mas como o desenho humano ele estuda a evolução da humanidade, a gente tem uma atualização, tem um motivo para isso, mas nós trabalhamos com 9 centros de energia. Então, todo ser humano tem esses 9 centros no desenho. Cada centro é responsável por uma parte específica, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo metafísico e, consequentemente, como a gente lida com alguns temas na nossa vida. Se você já dedicou 2 minutos para pensar em como você funciona e como o mundo funciona, provavelmente você já percebeu que a gente não é só isso aqui que a gente pode tocar. Nós temos emoções, nós temos pensamentos, nós temos uma série de coisas subjetivas que também compõem quem a gente é e a nossa realidade. E quando a gente pensa nesse centro de energia, então cada centro de energia vai ser responsável, como eu disse, tanto por uma parte do nosso corpo físico, como por exemplo um órgão, uma glândula, uma função, quanto o seu equivalente energético, que mostra muito o tema, a maneira como a gente lida com cada uma dessas questões na nossa vida. É claro que quando a gente está falando do corpo humano, o corpo humano é um sistema complexo, então todos esses centros estão sempre relacionados, interligados entre si e um influencia no outro. Mas a gente faz essa divisão para começar a entender melhor o nosso funcionamento e a origem de muitas das nossas questões. E explicando de uma maneira bem resumida, esses centros eles podem estar definidos ou não dentro do teu desenho. Um centro definido vai ser um centro que está colorido, então quando você olha lá tem uma corzinha pintada nesse centro, e isso significa que esse é um centro que a energia que é gerada ali, você tem um acesso consistente, você não depende de ninguém mais para acessar aquela energia. E, consequentemente, você tende a lidar com esses temas na sua vida de uma maneira mais fixa, mais padronizada, porque faz parte do que você é, do que você está emanando. Você não precisa de ninguém mais para acessar aquela energia. E pensa sempre num centro definido como uma luz que está acesa, porque tem eletricidade correndo ali. Essa luz que está acesa, o simples fato de você estar perto de uma luz que está acesa, você recebe a iluminação. Eu, por exemplo, estou aqui com o meu ring light e a luz está chegando até mim, eu não preciso fazer nada para isso. Então, os nossos centros definidos são os centros que a gente está transmitindo para o mundo o tempo todo, quer a gente perceba ou não. Então, o que quer que esteja acontecendo nos seus centros definidos, você impacta as pessoas ao seu redor. E aí, por um lado, é tanto interessante a gente perceber como, provavelmente, esses são os temas que a gente tem mais facilidade, que vem mais fácil pra gente, é algo que você naturalmente domina, sem depender tanto de outras pessoas, mas é interessante também a gente ter bastante responsabilidade com a nossa energia, porque a gente vai estar, sim, impactando as pessoas que convivem com a gente, e é muito legal ter essa consciência. Agora, quando a gente fala de um centro não definido, então um centro que está em branco dentro do teu desenho. Um centro que está em branco, ele é um centro que você não tem um acesso consistente àquela energia. Não significa que você nunca vai experienciar essa energia, mas não é de uma maneira tão fixa e tão padronizada como num centro definido. Então, pode ser que você receba essa ativação, por exemplo, convivendo com alguém que tem esse centro definido, porque você absorve essa energia. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa no céu que faça essa ativação, e em diferentes momentos da nossa vida a gente consegue acessar essa energia, mas não é algo consistente. Então, quando a gente pensa em termos práticos, aqui são os temas que a gente não lida sempre da mesma maneira, pode haver uma certa inconsistência, que é inclusive positiva pra gente, mas é muito importante a gente aprender a lidar com isso também. Porque aonde eu tô aberto pra vida é a minha escola pra vida, é o meu maior potencial de sabedoria, mas também é o meu maior potencial de condicionamento. Por quê? Porque um centro que está aberto, ele absorve e amplifica a energia ao redor dele. Como que isso funciona na prática? Eu gosto de falar para as minhas alunas um exemplo um pouco extremo, mas que ajuda bastante a gente perceber. Imagina, por exemplo, uma dose de vodka. Uma dose de vodka, ela tem um tamanho, uma medida, ela não muda, ela é aquela dose de vodka. Se eu pego essa dose de vodka e dou para um alcoólatra, uma pessoa que às vezes toma uma garrafa por dia, aquilo não vai fazer nem diferença no sistema dele. Muitas vezes ele não vai nem perceber que ele tomou aquilo, porque o corpo dele já está acostumado com níveis muito altos daquela substância, então ele nem percebe. Agora, se eu pegasse essa mesma dose de vodka e desse para uma criança,
provavelmente teria efeitos muito severos no corpo dela. Essa criança poderia até ficar bêbada de repente, porque ela não está acostumada, o sistema dela não sabe compensar aquela substância nova que acabou de entrar. Então, quando a gente pensa nisso, sempre que a gente está absorvendo uma energia que não é nossa, a gente não está acostumada com ela, a gente não sabe muitas vezes como lidar com ela, então a gente tende a captar aquilo e amplificar. E aí, nesse sentido, é que a gente pode acabar gerando muita confusão na nossa vida. Um condicionamento dentro do desenho humano é tudo que você acreditou ser verdade sobre você e que não é. Então, se eu estou captando uma energia que não é minha, mas eu estou sentindo ela com muita intensidade, eu posso acreditar que aquilo é meu, e inclusive muitas vezes eu posso agir motivada por essa sensação, emoção, pensamento, enfim. Dependendo do que eu estou absorvendo ali, eu posso tomar aquilo como uma verdade e agir em direção àquilo. Só que às vezes isso é uma verdade para a pessoa que está do meu lado e não para mim. Então, quando a gente entende as nossas fontes de condicionamento, a gente tem muita sabedoria para aprender a lidar com elas. E é nesse lugar que a gente evolui e que a gente cresce muito. Aqui é a nossa escola para a vida, porque quando eu entro em contato com diferentes energias, com diferentes perspectivas e tenho sabedoria, tenho consciência sobre isso, eu tenho um grande potencial de evolução, eu tenho um grande potencial de transformação. Então, conhecer os seus centros, tanto os definidos quanto os não definidos, eles ajudam muito na nossa vida, porque nos meus centros definidos eu posso, por exemplo, explorar meus principais dons, meus talentos, o que vem fácil para mim, o que eu emano para o mundo. E nos meus centros abertos eu posso conhecer diferentes perspectivas, ganhar muita sabedoria, aprender a lidar com os desafios que fazem parte para então transcendê-los. E aí, hoje eu quero falar de uma maneira muito resumida, porque são 9 centros. Às vezes, quando eu estou fazendo uma análise de desenho humano, gente, eu fico 40 minutos só falando do corpo energético, mas eu já queria trazer mesmo um overview aqui para vocês já irem levando para o dia a dia. É claro, só fazendo mais uma observação, é claro que quando eu estou fazendo uma análise, eu vejo não só o centro, mas todas as conexões que estão ali, todas as portas que estão ali, qual planeta está ativando cada coisa. Então, é uma análise mais aprofundada, mas eu acredito que com esse vídeo vocês já vão conseguir ter bastante visão sobre como vocês se aprofundam nesse tema. Começando então pelo primeiro centro de baixo para cima, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, chamado de centro raiz. O centro raiz é o nosso centro responsável para fazer uma pressão para que a gente se movimente, para que a gente age, para que a gente inclusive sobreviva. Esse é o centro das nossas glândulas adrenais. É esse centro que muitas vezes desencadeia uma resposta em todo o seu corpo quando você precisa tomar uma ação, quando você precisa fazer algo, quando você precisa se proteger. A gente ainda tem um sistema bem primitivo, né? Nós somos seres humanos, quando a gente olha na nossa linha de evolução, a gente vive numa sociedade moderna há muito pouco tempo comparado aos nossos ancestrais. Então, muito das nossas respostas ainda são muito primitivas. Muito do que a gente tem ainda está associado ao sistema de luta ou fuga. E por que eu gosto de falar isso quando eu estou falando do centro raiz? Porque muitas vezes é esse centro que te avisa, que te dá o alerta de quando você está em perigo ou não. Então, vamos relembrar um pouquinho da nossa história ancestral. Quando os nossos ancestrais moravam lá no meio da caverna, não tinham casa, não tinham cidade, tinham vários perigos ali que representavam perigos contra a própria vida, eles precisavam dessa resposta muito rápida. Vamos supor que uma pessoa está andando no meio da selva e aparece um tigre na frente dela. O corpo dela manda uma mensagem que aquilo é um perigo muito inerente. Então, o próprio corpo desencadeia toda essa adrenalina para que ou você lute contra essa ameaça ou você fuja dessa ameaça. Você vai precisar correr muito dessa ameaça. Quando a gente está falando de como a gente vive hoje, a gente também tem o nosso sistema muito primitivo avisando quando a gente está em perigo. Só que o seu cérebro não sabe a diferença entre uma ameaça real à sua existência, né, que pode custar a sua própria vida, de uma ameaça imaginária. Então, o medo, ele é, por exemplo, um mecanismo muito importante que foi o que fez a gente chegar até aqui. Se eu não tivesse medo de cruzar uma rodovia sem olhar para os dois lados, provavelmente eu já estaria morta.
Mas muitas vezes o meu cérebro não sabe, inclusive, essa diferença entre o que é um medo real, a minha existência, do que é um medo imaginário. Então, hoje, do jeito que a gente vive, a gente tem várias fontes de estresse que muitas vezes a gente interpreta aquilo como um tigre no meio da selva. Às vezes eu tô com um boleto atrasado e eu desencadeio tanto estresse, tanta adrenalina no meu corpo, como se eu estivesse no meio da selva tendo que lutar pela nossa própria vida. Então, é muito importante, de maneira geral, quer você tenha a raiz definida ou quer você tenha a raiz aberta, você aprender a ter equilíbrio sobre as suas emoções, você aprender a interpretar a realidade como ela realmente é e principalmente você saber voltar para a sua própria homeostase. Eu tenho um curso de desenho humano bem profundo que inclui tudo que eu estudei nos últimos anos de autodesenvolvimento com a questão do desenho humano e eu falo muito disso lá. A gente precisa aprender a conseguir induzir estados mais tranquilos frente às ameaças e frente a tudo que a gente está vivendo, porque senão você sobrecarrega muito o seu corpo e você pode acabar, inclusive, ficando doente, comprometendo a sua saúde, porque nós não fomos feitos para estarmos sempre em estado de alerta. Se você quiser aprender como fazer isso, eu vou deixar aqui também um link sobre esse curso, porque ele é muito legal e ele ajuda muito a gente a entender como a gente faz tudo isso. Ok, mas seguindo agora para a parte dos centros definidos e não definidos. Então, se você é uma pessoa que tem a raiz definida, colorida no seu desenho, o que significa ter a raiz definida? Quem tem a raiz definida são as pessoas que geram essa pressão de dentro para fora. Então, você é a pessoa que se pressiona, que se cobra, inclusive que gera esse impulso, essa pressão para agir no mundo. Isso é muito legal, porque, por um lado, você é uma pessoa, por exemplo, que pode começar novos projetos, colocar coisas novas no mundo, né? Ter esse ímpeto para ação. Você pode ser, inclusive, a pessoa que acende o pavio do outro, que incentiva o outro a agir. O que eu diria só para você que tem raiz definida, toma muito cuidado com o quanto você se cobra. Se você tá ficando muito estressada, né? Se você tá, nossa, meu Deus, sempre correndo, sempre estressada, não tá se sentindo bem, para por um minuto e reflete, porque mesmo que pareça que essa cobrança tá vindo de fora, muito provavelmente ela tá vindo de você. E aí, estabeleça metas realistas, tenha compaixão pelo seu próprio processo, foca em tudo que você fez e não só no que você não fez. Tenha prioridades, porque isso ajuda muito no nosso dia a dia. E também, dependendo da sua autoridade, quando vier um ímpeto para você agir, escolhe, né, joga lá para sua autoridade e vê o que é verdade para você ou não. Se você não sabe qual é a sua autoridade, tem um vídeo aqui no canal que pode te ajudar a entender isso melhor e como você pode se fazer essas questões e realmente decidir quais projetos são seus para agir ou não. Já se você tem a raiz aberta, então se você tem esse centro que fala de pressão e adrenalina aberto no seu corpo, significa que você absorve toda essa pressão, todo esse estresse, toda essa cobrança das pessoas ao seu redor e também do ambiente que você está inserida. Eu acho que eu nem preciso dizer para vocês que têm a raiz aberta que isso é um grande desafio, porque a raiz aberta, quando ela não está consciente, ela pode ser muito levada, ela pode ser muito carregada por estresse, né? Da maneira como a gente vive. A gente, hoje em dia, vive de uma maneira mesmo muito estressante. A gente tem trânsito, a gente tem as grandes cidades, a gente tem um bombardeio de notícias ruins do que está acontecendo no mundo o tempo todo, né? E é interessante a gente saber disso porque o ser humano não foi feito para saber o que está acontecendo do outro lado do planeta. Existe uma quantidade de informações e coisas que a gente consegue lidar e absorver. Pode ser que você seja muito condicionado pelo estresse do mundo ao seu redor. E aí é importantíssimo que você adquira sabedoria para lidar com essa cobrança que vem de fora, para que de fato você tenha bastante independência na sua própria vida e no seu próprio processo de desenvolvimento, porque senão você vai ficar muito refém essas cobranças que vêm de fora. O que eu quero dizer com isso? Tem um exemplo também que eu dou para as minhas alunas que é bobinho, mas ajuda a gente a entender. Imagina que você tem a raiz aberta, tá lá num almoço de domingo da família. Tem 12 pessoas na mesa e aquela louça tá toda lá suja. Daí, de repente, o seu tio vira e fala assim: nossa, precisa lavar a louça, né? Gente, a pessoa de raiz aberta normalmente é aquela que levanta e vai lavar a louça
antes de todo mundo, porque ela se sente tão pressionada como se aquilo fosse uma cobrança para ela, que ela para tudo que ela tá fazendo para se livrar dessa cobrança. E o que é importante aqui? Porque às vezes aquilo nem foi uma cobrança direta. Se uma pessoa que tem a raiz aberta aprende a fazer acordos claros, ela poderia, por exemplo, nesse exemplo hipotético, falar: precisa lavar a louça agora? Você tá me pedindo para lavar a louça? Sou eu que deveria fazer isso ou é você que vai lavar? Ou até, olha, eu até posso lavar a louça, mas depois que eu terminar minha sobremesa, sabe? Porque quando a gente começa a fazer acordos claros, a gente vê que muitas vezes a gente nem estava sendo cobrado, nem era aquilo para você. E às vezes a outra pessoa não tem noção da pressão e do estresse que tá dentro de você. Então, se você tem a raiz aberta, leva isso para tudo, porque às vezes você pode se sentir cobrada pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu chefe, quando muitas vezes isso nem tá acontecendo. Então, é muito legal. Um outro ponto que, se você tem a raiz aberta, é de fato tenha uma sabedoria para entender quais coisas valem a pena lutar e quais coisas não valem. O que vale a pena você responder aquela pressão ou não. Então, sempre se pergunta, também joga para sua autoridade, para que você de fato faça escolhas mais conscientes e não seja simplesmente levada pela manada, levada pela pressão de fazer o que você acha que os outros estão te pedindo. Falando um pouquinho agora do centro esplênico. O centro esplênico, ele é o centro do sistema imunológico. Esse é o centro que de fato faz um mapeamento o tempo todo no ambiente para responder de acordo, né? Entender se você está em perigo ou não, porque o que esse centro busca de uma maneira bem instintiva, tá? Ele usa seus instintos para te proteger, para garantir que você sobreviva, para garantir que você perpetue a espécie. Então, é uma coisa bem primitiva também, que está dentro do sistema de todos os seres e que é muito o que ajuda a gente a sobreviver. Então, quando a gente está falando do centro esplênico, a gente está falando dos nossos medos, a gente está falando da nossa intuição, a gente está falando daquela vozinha que dá um recado pra gente sempre que a gente está em perigo. Então, é todo o seu sistema lidando com tudo que está chegando, inclusive o que você come, o que você ouve, o que você absorve, para que você se proteja. Se você tem um esplênico definido, você tem um acesso mais consistente a essa sua intuição, você tem um acesso mais consistente a esse seu mecanismo de sobrevivência. Isso pode significar muitas coisas. Quando eu tô falando de centro esplênico, é normalmente uma das aulas que eu mais demoro, porque isso tem implicações bem interessantes no nosso dia a dia, mas de uma maneira bem resumida, se você tem um esplênico definido, você veio aqui para ter bastante bem-estar, para irradiar esse bem-estar, para estar sempre saudável e, de fato, ter um acesso consistente à sua intuição. Então, você pode ser uma pessoa que acessa de uma maneira mais fácil a sua intuição. Dicas: se você estiver ficando muito doente, se você estiver ficando muito mal, vale muito a pena perguntar e entender aonde talvez você está atraindo a sua intuição, quais ambientes estão te adoecendo, você continua indo para lá, ou o que você está comendo que está te fazendo mal e você não para, será que você está fumando, será que você está bebendo muito? Então, percebe o que você está fazendo que está sendo agressivo ao seu sistema e que está te adoecendo, porque o seu corpo é tão inteligente que ele vai querer te proteger disso. Já, se você tem um esplênico não definido, como eu, isso pode ser um desafio, mas também pode ser muito lindo. Pessoas de esplênico aberto são os grandes curadores do mundo, porque nós somos as pessoas que temos a sensibilidade de entender quem está bem, quem não está, quem tem saúde, quem não tem, quem tem bem-estar e quem não tem, e muitas vezes isso deixa a gente bem sábio para promover a cura. Mas curadores têm bastante desafio e a gente consegue perceber isso quando a gente está olhando para um esplênico aberto. De uma maneira bem simplista, imagine que a pessoa que tem um esplênico aberto não tem uma maneira fixa e padronizada para lidar com os próprios medos, com a própria intuição e com o próprio sistema imunológico. Então, muitas vezes, isso faz com que a gente se sinta desprotegido, como se faltasse alguma coisa para a gente se sentir bem. E é aqui que, às vezes, a gente cria apegos e relações tóxicas. Então, eu me apego a uma pessoa que às vezes, muito provavelmente, tem um esplênico definido, isso faz com que eu me sinta mais segura, porque eu estou recebendo aquela energia, só que aquilo não é verdade para mim.
Então aqui eu acho que é uma combinação poderosa, porque às vezes o curador, ele quer muito curar o outro, e aí tem essa imã, né, esse magnetismo com uma pessoa que às vezes está doente mesmo, mas também tem essa outra questão, às vezes a nossa própria insegurança, porque a gente acha que a gente está desprotegido. E aí a gente tem uma falsa sensação de segurança num relacionamento que muitas vezes é tóxico e abusivo, porque às vezes eu sinto que eu não vou dar conta sem aquela pessoa. Imagina, por exemplo, assim, um emprego que você odeia, que você já sabe que você tem que sair dele, mas teu chefe tem um esplênico definido e aí você acha que se você pedir demissão, ninguém mais vai te contratar e você vai passar fome. É um pouco assim que a gente funciona. Então vale muito a pena, se você tem um esplênico aberto, perceber se você está em relações ou se você está criando hábitos. Às vezes, por exemplo, você pode ser um acumulador, porque aí você junta um monte de coisa e se sente mais seguro. Ou às vezes você é aquela pessoa que tem 40 anos e não consegue parar de morar com seus pais, porque perto deles você se sente mais seguro. E aí, por que isso é importante, gente? Porque a verdadeira segurança, ela não vem de nada que é de fora. Tudo que pode ser tirado de você não é seu. A gente precisa criar a nossa segurança de dentro para fora. E falando como uma pessoa de esplênico aberto, isso é um trabalho para a vida inteira. Não é algo que a gente um dia vai alcançar e não vai precisar mais se preocupar com isso. Você cada vez mais tem que estabelecer uma rotina e hábitos e crenças positivas sobre quem você é e sobre a verdadeira segurança. O que me ajuda pessoalmente é a minha fé, é saber que a minha segurança vem da minha fonte interior, vem de Deus, de que eu não tô sozinha aqui. Só que eu preciso me lembrar disso praticamente todos os dias, então é importante que vocês façam isso. Se você tá se sentindo muito inseguro, põe o pé na terra, pisa na grama e vê como o chão é firme, como você pode caminhar, como você tá segura no universo e se relembra disso sempre. Mas claro que tem esse potencial incrível de sabedoria, de promover a cura, de aprender também a lidar com a intuição de uma maneira diferente, de acessar novos níveis de consciência que o esplênico também proporciona. Quando a gente vai para o centro sacral, se você tem o sacral definido, você é um gerador ou um gerador manifestante, e eu já recomendo que você assista o vídeo aqui do canal sobre esses tipos de energia, porque ajuda bastante. E se você tem o sacral aberto, você é um refletor, um manifestador ou um projetor, e também tem vídeo só para vocês aqui no canal. Então não vou me estender muito nesse centro porque ele vai estar bem detalhadinho lá no tipo de energia. Mas de maneira geral, centro sacral definido, os geradores de energia são pessoas que geram energia aqui, vieram aqui para estar em movimento e para ser a grande força de trabalho da vida. E quem tem o sacral aberto veio aqui muito mais para ser do que para fazer. Cada um a sua própria maneira, e aí vocês vão lá e descobrem como. Agora, falando um pouquinho do centro do plexo solar. O plexo solar é o centro que, dentro do desenho humano, governa as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas paixões. Ele é tanto um centro de consciência quanto um centro motor de energia. Um centro motor é um centro que te faz agir. Quando eu tenho emoções muito intensas, eu ajo. Se eu tô apaixonada, às vezes eu pego um avião e vou ver a pessoa lá do outro lado do mundo. Se eu tô com raiva, às vezes eu viro a mesa. Se eu tô triste, às vezes eu faço alguma coisa. Então, emoções movem a humanidade desde que a gente é gente. Agora, dentro do desenho humano, esse centro está cada vez mais se transformando em um centro também de consciência. Então, se eu não fujo das minhas emoções, se eu sento com elas e observo elas sem drama, e o sem drama é um truque importante, porque se eu estou me identificando como vítima, dificilmente eu vou ter alguma consciência, mas se eu sento com as minhas emoções e observo elas de fora, eu posso aprender muita coisa com elas. Tanto sobre mim mesma, quanto sobre o outro, quanto sobre a vida. Então, isso é muito importante, que cada vez mais a gente tenha consciência do que a gente está sentindo, para que a gente haja também no mundo a partir do que a gente sente, não só do que a gente acha que a gente deveria fazer. Existe uma sabedoria muito importante aqui. E aí, se você é uma pessoa que tem o plexo solar definido, se você é um ser emocional, isso significa que você gera as suas próprias emoções, mesmo que nada tenha acontecido. Então, é como se as emoções elas viessem de dentro para fora. E aí, vale a pena você assistir também o vídeo de autoridade, sobre autoridade emocional, porque isso pode te dar muitas dicas de como utilizar essa energia no seu dia a dia. Se você é uma pessoa que tem o centro do plexo solar aberto ou não definido, então você tem uma das outras 6 autoridades. Você é um ser não emocional.
Isso significa que você absorve a emoção de uma outra pessoa e muitas vezes amplifica, acha que aquilo é seu. Então aqui é onde às vezes a gente encontra aquele termo de empatas emocionais. Eu tenho uma perspectiva diferente sobre empatas, já estudei muito sobre isso, mas isso é história para um outro vídeo. Mas aqui o que a gente quer dizer com esse empate emocional é que você tem essa capacidade muito alta de absorver a emoção de uma outra pessoa e sentir ela no seu próprio corpo. Então, nesse caso, eu também recomendo que você assista o vídeo das outras autoridades, veja qual é a sua para você entender como você pode lidar com isso no seu dia a dia e não ser tão afetado. Mas o simples fato de ter consciência sobre o que é seu e o que não é muito importante para você ganhar sabedoria sobre isso e para você não ser inundado sobre as emoções de outras pessoas. E aí, se você gostou desse vídeo e quiser saber sobre os outros centros de energia, acompanhe os próximos vídeos do canal, que eu vou soltando sobre todos eles. E também, se você quiser um olhar aprofundado sobre o seu desenho humano, sobre o seu corpo energético, como os seus centros estão se relacionando, eu vou deixar o link também da minha leitura aprofundada de desenho humano, que aí eu teria um olhar individual sobre você e como você veio tanto impactar as pessoas ao seu redor, quanto como você é impactado por elas. Muito obrigada por assistirem até aqui, por estarem comigo. Um beijo!